Hello, seja muito bem-vindo a um aulão aqui das Gêmeas do Inglês. Hoje, última terça-feira do mês, então a gente vai ter um aulão de inglês com música. Eu até coloquei aqui em cima inglês com música. E a gente vai estudar o refrão, apenas o refrão, a parte que todo mundo aprendeu a cantar, né? De Senhorita, que é uma música do Shawn Mendes com a Camila Cabello, uma música que estourou nas paradas, muita gente pediu. Eu, inclusive, já falei sobre ela nos stories que a gente faz direto ali no @Gêmeas do Inglês, e hoje eu vou falar de maneira mais específica porque tem muita coisa para aprender só com o refrão dessa música. Se fosse com a música inteira, então, se você gostou dessa ideia de aprender bastante com o refrão da música e não com ela inteira, para que assim você possa focar em realmente tirar aprendizado da música, já coloca um hashtag gostei para eu saber que você gostou. Já indica mais músicas que você quer que a gente faça isso aqui no Gêmeas do Inglês, e eu tô tirando essa música aqui do site vagalume.com.br, um site que eu gosto bastante, eu acho que eles têm traduções bem fiéis. Não é perfeito, claro, mas assim, é o mais próximo do que funciona de verdade que eu já vi por aí. Eles têm recursos bem legais como tradução para você ficar com a letra uma de cada lado. Eu gosto bastante. Então, bora pra ação, vamos aprender bastante com o refrão dessa letra. O refrão dessa letra. A letra desse refrão aqui dessa música, e não se esquece de me contar o que você tá achando, fazendo perguntas se você tiver dúvidas. Já dá um like nesse vídeo se você gostou do conteúdo e vamos com tudo, né? Vamos começar. Bom, o refrão, eu vou falar ele todo de uma vez, depois eu vou te mostrar os pontos principais que eu quero que você aprenda com ele, e você vai perceber como sim, a gente consegue aprender demais com músicas, e não só em relação ao vocabulário. A gente aprende muito vocabulário, muita expressão, mas até estrutura gramatical é possível aprender. Então bora lá, olha só esse refrão. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need you. But every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for ya. Então bora lá? Vamos começar com a primeira frase desse refrão. I love it when you call me senhorita. Então, eu adoro, eu amo quando você me chama de senhorita. Esse senhorita, claro, escrito em espanhol, não em inglês. Mas muita gente fica em dúvida e perguntou, teacher, por que a gente fala I love it when you call me senhorita? Por que não falou simplesmente I love when you call me senhorita? Por que teve que enfiar esse it aqui? Bom, isso aqui é um erro, a falta de colocar esse it é um erro que eu percebo que até alunos mais avançados cometem. Em inglês, a gente tem uma estrutura chamada, né, uma coisa na gramática chamada de it plus when clauses. It plus when clauses, ou seja, orações, clauses são orações em inglês, de it mais when. Então, quando a gente quer falar que a gente gosta quando alguma coisa acontece, ou a gente gosta quando algo é de tal jeito, eu gosto quando eu uso uma frase com it para depois usar com when. Então, eu não vou falar I love when you call me senhorita. I love it when you call me senhorita. I love when there's sun in the sky. Eu amo quando tem sol no céu. Não, I love it when there's sun in the sky. Então, eu amo quando tem sol no céu. I love it when. Então, I love it when you call me senhorita. Eu estou usando um it mais um when. Isso é algo bem importante. Como eu já disse, muitos alunos avançados acabam errando e acabam não colocando esse it aí no meio. Porque, não sei, eu acho que eles acham que eu vou direto pro when. Enfim, não vai precisar colocar um it. E aí, próxima frase. I wish I could pretend I didn't need you. Então, essa daqui. E essa frase é muito legal porque tem a palavrinha wish, tem could, tem pretend, tem need e tem esse ya, ou seja, várias coisas que a gente já consegue aprender. Primeira coisinha que a gente consegue aprender, diferenciar alguns verbos. Wish, need, e inclusive vou adicionar um aqui que nem tá ali. Want. Wish está muito relacionado ao desejar, a desejo. Eu desejo algo. I wish. Inclusive a palavrinha que o Aladdin, ele usa para fazer pedidos pro genie, pro gênio. Então, I wish, então você faz o seu desejo. Need está mais relacionado a uma necessidade, é algo que você precisa. E want, mais relacionado a um querer, é algo que você quer. Então, I wish, eu desejo. I need, eu preciso. I want, eu
quero, tudo bem? Então essas são as diferenças. É legal você saber disso, mas claro que quando a gente faz a tradução para o português, se você for ver, ele está traduzindo um wish aqui como um eu quero, porque querendo ou não, eles acabam se misturando, acaba que uma coisa entrando na outra, um want, um wish, mas o que você usa mesmo para expressar desejo é o wish, e a tradução certinha para wish seria essa ideia de mais desejo, né? E aí, a gente tem um need aqui, que traz essa ideia de precisar, que nem eu já disse. Então, I wish, eu desejo. I need, eu preciso. E aí, só deixa eu falar esse finalzinho antes de falar do could pretend, que vai dar mais trabalho. Esse yeah é uma forma mais verbalizada, que expressa mais a linguagem oral, de dizer you, I love you, I love you. Eu amo você, I love you. Então, é uma forma contraidinha que expressa muito a linguagem oral para we you. E aí sobra pra gente entender esse could pretend que tem nessa sentença aqui. E aí você tem que entender primeiro o que significa pretend. Pretend é um falso cognato. Como assim, teacher, um falso cognato? Ele é uma coisa, mas parece ser outra. Pretend, quando a gente escuta, a gente acha, isso é fácil, pretender, né? Quando você pretende, tem a intenção de fazer algo. Mas não é bem assim. Em inglês, pretend é fingir. Quando você finge, então se eu falo I pretend to be a doctor, I pretend to be a doctor, não significa que eu estou pretendendo estudar para ser um médico, uma médica. Significa que eu estou fingindo, eu estou cometendo um crime, fingindo ser um médico. Se eu quero expressar que é uma intenção minha, um sonho para o futuro ser um médico, se você tem esse sonho, enfim, não é pretend que você vai usar. Você vai usar o verbo intend. Intend. Então, pretend em inglês é o verbo fingir. E intend, que é o verbo pretender. Beleza? Então, esse, de novo, é outra coisa que muita gente que tem até níveis avançados no idioma comete de erro. I pretend to be a doctor. Não, não, não. A não ser que você seja um criminoso que está fingindo ser um médico, you intend to be a doctor, se você quer ser um médico. Beleza? Então, pretend traz essa ideia de fingir. E o could, teacher? Por que tem esse could junto aí? Bom, esse could é o que a gente chama em inglês de modal verb, verbo modal. A gente tem uma aula completa aqui no YouTube sobre verbos modais, que inclusive eu vou deixar linkado aqui para vocês. Ela fala tudo sobre verbos modais, mas em linhas gerais eles são verbos que acompanham outros verbos e modificam, por isso modal. Ele modifica o sentido do verbo que vem com ele. Então, se eu falo I pretend to be a doctor, eu estou falando que eu finjo ser um médico. Eu finjo ser uma médica, no caso eu, né? Se eu falo I could pretend to be a doctor, eu fingiria ser um médico. I could pretend to be a doctor. Eu poderia fingir por 1, 2 dias, né, que eu sou médica. Viu só? Ao invés de significar finjo, eu poderia fingir, ou então eu fingiria, tá? Dessa ideia de poderia, o verbo, ou então do verbo ia, né? Eu poderia fingir, eu fingiria. Então, I eat Japanese food. Eu como comida japonesa. Se eu falo could, eu comeria comida japonesa. Eu poderia comer comida japonesa. Tá vendo? Eu comeria comida japonesa. Eu poderia comer comida japonesa. Viu só? Então, a gente modifica o verbo. Então, como eu já disse, pretend, fingir. Could pretend, eu fingiria. Então, eu desejo que eu fingiria não precisar de você. Essa seria a tradução literal para essa estrutura aqui. Então, I wish I could pretend I didn't need you. Então, eu desejo que eu pudesse fingir que eu não preciso de você. E na tradução literal, na tradução não literal, na tradução aqui livre, que o Vagalume, aliás, colocou, eu queria poder fingir que eu não precisava de você. Fica uma estrutura até um pouco estranha, né? Por isso que eu achei legal, além de simplesmente mostrar a tradução, mostrar que aqui a gente consegue entender o sentido de wish, de need, porque aqui ele falou yeah para ficar mais vocálico, né? Esse pretend, que é um falso cognato, o could pretend, que modifica o sentido desse verbo, e didn't, gente, é o passado de don't, tá bom? Então a gente usa para negativar verbos no presente. O don't, I don't like you, eu não gosto de você. You didn't faz isso, só que no tempo passado. I didn't like you, eu não gostei de você. Eu usei aí a negativa no passado, beleza? Então ele negativa verbos no presente, esse aqui negativa verbo no passado. Ele já traz a ideia de negativo e de passado junto, então o verbo continua igualzinho, ele é bonitinho.
Aí a gente continua, but every touch is ooh la la la. E essa parte é bem fácil, o but, ele é uma palavrinha que vai indicar contraste pra gente, ele é o nosso mas, né? Mas, every touch, cada toque, every touch. Every traz a ideia de cada um. E touch, toque, né? Touch screen, uma tela de toque, que você encosta ali, enfim. Então, acho que é mais fácil de assimilar essa palavrinha. It's true. Então, é verdade, it's true. Facinho também de lidar com essa palavra. It's true. E aí ele, oh, I should be running. Então, I should be running. E aí, algo bem interessante. Esse should é um outro verbo modal que ele também, então, vai modificar o verbo que vem junto com ele, no caso be. E running, o gerúndio de run, que é o verbo correr. E a gente teria um G aqui no final. Só que daí, de novo, para ficar oralizado do jeito que você pronuncia, tirou esse G e colocou um apóstrofo. I should be running. Então, should be é o deveria estar. Então, be é o verbo ser ou estar, em inglês. E should é um verbo modal que vai acrescentar essa ideia de algo que você deveria fazer. Então, should be running é deveria estar. Eu deveria estar o quê? Running, correndo. Correndo. Aqui ele colocou como fugindo. Geralmente eu não falaria como fugindo, tá? Mas pode ser colocado também. I'm running from the police. Então eu estou fugindo, estou correndo da polícia, fugindo da polícia. Eu entendo porque ele colocou essa tradução assim. Talvez eu não teria escolhido assim, mas enfim. Só para vocês irem vendo como é que são as variações que acabam acontecendo. Então, I should be running. Eu deveria estar correndo. Oh, you keep me coming for you. Ou você continua me fazendo voltar para você. Keep me é me fazer, tá bom? Então você me mantém fazendo algo. Keep me é me manter, então você me mantém fazendo algo. You keep me, então keep me where the light is. Tem uma música do John Mayer assim, keep me where the light is. Então me mantenha onde a luz está. Keep me where the light is. Me mantenha onde a luz está. Então esse keep me é me manter. Então, você continua, você fica me mantendo, coming for ya. De novo, o ya, que é o you, né? Então, você fica me fazendo voltar. Come here, vem aqui. Você fica me fazendo ir toda hora para você. You keep me coming for ya. Então, olha que legal, só para você ver como às vezes você não precisa ter disposição para estudar uma música inteira, todos os trechos, mas só de você pegar o refrão, você já consegue melhorar o teu vocabulário, aprender algumas expressões, aprender inclusive algumas marcas da fala. Por que ela colocou ya? Por que colocou um apóstrofo aqui no lugar do G? Porque eles não pronunciam esse G. Enfim, você vai entendendo como é que as palavras elas podem ser articuladas por um nativo na hora que ele está falando, e inclusive você consegue aprender até alguns termos de gramática, como a gente viu do wish, to need, to want, dos verbos modais, a gente viu das it, plus one clauses. Então olha como em poucos minutinhos de aula, porque essa aula não vai ser super longa, e também com pouco texto de música, a gente consegue aprender tanta coisa. Vou ler de novo, só para ir te apontando o que a gente já foi vendo, traduzindo. Eu quero que você me coloque aí se você gostou, o que você não sabia, se era das it plus when, enfim. E quero que você indique mais músicas e coloque de novo a hashtag gostei, se você gostou de aprender de maneira bem rapidinho um pouquinho com música. Então, ó, I love it when you call me señorita. I love it when it plus one clauses. I wish I could pretend I didn't need you. I wish, desejar. Could, pretend. Pretend, que é um falso cognato aí, significa, na verdade, fingir. E o could, que vai modificar, é o verbo modal que modifica o verbo pretend. A gente tem um sentido diferente, como a gente viu. Didn't, o passado de don't. Need, o verbo precisar. E essa forma mais abreviada, mais curta de dizer you, porque tem a ver com a pronúncia, como ela é feita. But, que é o nosso mais. Every, que traz a ideia de cada um. E touch, que é o toque. It's true, que é o é verdade. Oh, I should be running. De novo, should é um outro verbo modal que vai modificar o verbo be, ser estar. Eu deveria estar running, correndo, e a gente colocou um apóstrofo no lugar do G, porque de novo a gente está enfatizando a marca da fala, que não pronuncia esse G. I should be running. Oh, you keep me coming for you.
Esse keep de me manter, lembra? Keep me where the light is. Coming, indo for ya para você. Então você me mantém indo para você, ou seja, voltando para você. Beleza? Come back here, volta aqui. Come here, vem aqui. Dependendo do contexto, a gente tem um significado diferente para come. Mas aqui, you keep me coming for ya. Então você fica me fazendo ir para você, voltar para você toda hora. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need you, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for ya. Espero muito que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo que outras músicas você quer que analise inteira, né? Ou só o refrão, para que você possa aprender muito. E a gente se vê no próximo aulão. Não se esquece de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e acompanhar a gente todos os dias aqui, como eu já tinha dito ali em cima, no @Gêmeas do Inglês, com muitas dicas práticas nos stories, no feed. A gente tá aqui para te ajudar sempre. E a gente se vê na próxima terça-feira com mais um aulão. Para você que não sabe, a nossa primeira terça-feira é de Grammar Tips, segunda é de Inglês com Filmes e Séries, terceira é de Survival English e a última a gente fecha o mês com Inglês com Músicas. A gente se vê lá. See you. Bye, bye.